vai mudar de outro para cá, né, São José? Ele é o mesmo. Mas missionário, por que não operou ontem coisas grandes? Vai conforme a busca. Vai conforme você se dedica a clamá-lo, a buscá-lo, a orar, entregas. E ele vai fazendo, irmão, no meio do culto. E quando eu vejo os desafios, sabe o tamanho do desafio que foi hoje para nós ver esse menino com esse violão tocando aqui? Se ele errar essa letra, nós temos que glorificar, irmão. Só a coragem dele vir. Só a coragem. Se os dedos dele passassem no violão e saíssem da linha, irmão Manuel, só a coragem dele chegar aqui à frente, irmão, Deus ia honrar ele. Porque é coragem, irmão. Não é fácil. Não é fácil ter uma vida com Deus. Mas também não é impossível. E assim como Deus, Ele está fazendo na vida desses jovens. Se lembre que um dia você foi jovem. Um dia você foi uma pessoa que estava afastada. Um dia você foi uma pessoa que não tinha fé. E Deus estabeleceu uma semente dentro de você. E por causa de você, a sua casa está de pé. Por causa de você, tem vizinho seu que está de pé. Por causa de você, tem perseguidores que passou a te perseguir, que está de pé, igreja. Então eu quero dizer para você, você é muito importante no seu lar, você é importante no seu trabalho, você é importante para a história que Deus quer fazer através de você. E eu não posso iniciar falando isso sem a gente ir para Hebreus capítulo 11. Vamos falar um pouco sobre a fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Vamos falar dos heróis que alcançaram testemunhos. Os mais velhos, porque os mais novos não estão alcançando esses testemunhos. Amém? Hebreus, capítulo 11. Todo mundo conhece esse texto, não é possível. Até o que está nadando na fé, conhece porque fala de fé. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Rapaz, que está só chique. Está tudo chique hoje aqui, né? Oh, glória, aleluia, Deus é fiel. Deus é bom. Todos acharam, igreja? Vamos ler o primeiro versículo. Depois que eu ler o primeiro versículo, você vai sentar, manter a Bíblia aberta, e nós vamos falando de Jesus, vamos falando da fé, e daqui a pouco você vai se identificar como é que você se encontra. O tema é exemplos de fé. Aqui está na Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Amém? Você está glorificando o nome do Senhor? Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, a fé vem pelo que, igreja? Você tem ouvido? Amém. Que bom. A fé é algo sobrenatural. A fé é algo que ela mexe, a Bíblia diz que mexe montanha de um lado para o outro. A fé, ela é uma sementinha de mostarda. Quem já viu uma semente de mostarda? Se eu apontasse agora aqui uma semente de mostarda, se você tiver a visão muito boa, você conseguiria ver ela na minha mão. E a Bíblia diz que é a menor semente. E um dia eu estava em um certo culto e uma irmã, brava com Deus, contestou essa palavra. Ela leu o texto, dizendo que Deus dizendo que é a menor semente.
E quando ela fala isso em cima do altar, o Espírito Santo começa a falar comigo. Fala para ela que ela está errada. Fala para ela que ela está errada. Eu disse: Deus, é a mulher do pastor. Deus, a mulher conhece a Bíblia. Eu estou engatinhando na fé, o Senhor vai me mudar no estreito. E o Espírito Santo começou a incomodar. E eu disse: Deus, se esse negócio for do Senhor mesmo, quando ela terminar a vão me dar a oportunidade, eu falo. Irmão, foi a mulher terminando e a pessoa dizendo: o auxiliar Bruno está com a oportunidade. Disse: Deus, tem outro Bruno não nessa igreja hoje não. E ela citou a semente de alface. Quem já viu a semente de alface? Ela é muito pequena. E realmente, quando a gente olha a semente de alface, ela é menor do que a semente de mostarda. É menor que ela. Mas, irmãos, se Deus falou que aquela dali é a menor semente e dela vai se fazer uma das maiores árvores, eu preciso crer que aquela dali é a menor semente. Ainda que os meus sonhos venham sementes menores. Agora eu quero saber e mostrar para vocês que a semente de mostarda, aos olhos humanos, ela pode até ser a menor. Mas eu quero te perguntar: você sabe até onde vai o crescimento dela? Da semente de alface? Quem já viu essa semente de alface? Quem já viu o pé de alface adulto aqui, velho já? Ele cresce muito, Tiago. Ele é limitado. Então pega a semente de mostarda que Deus falou e planta ela. Ela vai tomar um quarteirão de forquilha todinho. Ela vai começar a proteger a árvore de baixo. O dicionário, o que quer dizer com essa palavra? A tua fé vai proteger muitas pessoas. A tua fé vai acolher multidões. A tua fé vai ser pai e mãe de nações, igreja. E essa fé nós encontramos em um homem chamado Abraão. Ouviu Deus falar: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha, quando Deus me chamou para aqui, Ele me mostrou a terra, Tiago. Primeiro me mostrou o céu em visão, mas depois criou uma situação e eu visitei Forquilha antes de eu vir para cá. Então quando eu cheguei aqui eu tinha duas opções: de rejeitar ou de ficar. Mas Abraão, ele ouviu Deus falar e dizer: sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Ele não sabia, Tiago, de onde era. Ele não sabia se era do São Paulo. Ele não sabia se era do Rio. Ele não sabia se ele estava até na África, na China, nos Estados Unidos, no sertão. Mas ele disse: age pela fé. E ele resolveu sair. Rapaz, eu vou caminhando. E caminhar com fé é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. E crer que tem um degrau aqui. Mas eu não estou vendo. Mas eu não vou fazer isso só se eu tiver muita fé para fazer isso. Mas aqui é fácil de eu pisar, eu estou vendo ele. Eu estou vendo meus passos. Mas aquele que a fé está estabelecida em Deus, ele vai começar a dar passos, mais passos, crendo que tem um degrau, e mais um degrau, e tem mais uma história na frente, e a tua fé vai ser honrada no Senhor. Eu quero começar a dizer algo para você. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar quando você não contesta a palavra dele. Se ele está dizendo que é daquele jeito, São José, é daquele jeito. E eu olhei para aquela mulher e eu disse: irmã, assim diz o Senhor para a senhora. Se ele falou que é do tamanho de um grão de mostarda,
é do tamanho de um grão de mostarda. E assim diz o Senhor: por que tu estás nesse deserto? Porque a tua fé está do tamanho do grão de alface. Tu preferiu pegar algo que tu visse e passar a crer, do que a crer naquilo que Deus estabeleceu que você tinha que crer somente naquilo. O que eu amo de Deus é que Ele não nos pede muito, igreja. Ele pede tão pouco. Ele poderia dizer: tenha uma fé do tamanho desse copo descartável. Ele poderia dizer: tenha uma fé do tamanho desse culto. Ele poderia dizer: tenha uma fé do seu tamanho. Mas ele disse: não. Eu quero coisa menor. Mas se você crer, grandes coisas através dessa pequena fé vai acontecer. Se você crer e não duvidar em teu coração, grandes coisas o Senhor irá fazer sobre a tua vida. Hebreus diz que aquilo que os nossos olhos vê tem prazo de validade, igreja. Mas aquilo que os nossos olhos não vê é eterno. Nós estamos muito apegados ao que os nossos olhos vê. Nós estamos muito apegados ao que os nossos pés tocam, o que a nossa mão toca, e paremos de agir por fé, paremos de acreditar que tem um Deus que está agindo no anonimato. Você já parou para pensar que quando Deus está em silêncio, nós entramos em desespero? Quem nunca entrou em desespero dentro do silêncio? Se eu dizer uma coisa para você, o momento que Deus mais age, se você não pegar isso, você não pega mais nada. O momento que Deus mais age na tua vida é quando Ele não fala com você. Porque Ele sabe, foi Tiago que leu no Salmo 39, nós temos a língua grande, mas fala demais. Nós fala tudo para o Satanás. Porque a partir do momento que sai da nossa boca, quando está na nossa mente e no nosso coração, Satanás, ele não pode ouvir, ele não pode entender. Mas quando a gente resolve abrir essa bendita boca, começa ele a agir para tentar frustrar os planos de Deus. Então Deus, ele olha e diz: vou parar de falar de Tiago. Vou parar de falar sobre José Perunté. Vou parar de falar com Josué. Que eu quero ver se ela suporta continuar crendo em mim sem eu falar com ela. Eu quero ver se ele suporta continuar crendo e entender que eu estou agindo mesmo quando eu não estou falando. O problema dessa geração de igreja é tudo Deus fala. Se acontecer um culto como esse e Deus não falar, se Deus não falar em mistério, em língua, profecia, o culto não prestou. Mas não é desse jeito. Deus ele fala através da sua palavra. Deus ele nos honra através da sua palavra. Ele nos honra através da sua palavra. Tudo que você precisa é crer na boa seguinte que está sendo semeada ao seu coração nessa noite. E nós murmura. Sai do culto, palavra abençoada, no lugar de contar as bênçãos. Olha, o negócio foi bom, nós vamos criticar. Rapaz, fulano falhou, tal fulano errou, e nós perdemos a boa semente que foi lançada aos nossos corações, porque nós estamos mais olhando os erros, as falhas da pessoa do que a qualidade da boa mensagem. Querido, se Deus levantou ela pelo momento, é porque Ele vê uma qualidade nessa pessoa. Talvez você não veja essa qualidade, mas nós temos um Deus que vê.
Nós precisamos começar a crer. Glória a Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e começar a agir por fé. Rapaz, vai acontecer. Eu creio. O pastor Marcos, do Sal da Terra, ele disse: Bruno, quem imaginava, eu tenho certeza que você nunca imaginava que aqui ia ser um cavalo do poço. Eu disse: quem disse? Está escrito desde 2020. Glória a Deus. Esse poço. Deus já tinha me mostrado ele. Deus já tinha falado, Senhor José, até o local que ia ser feito. Que ia ser na beira da estrada. Só não tinha mostrado que tinha sido aquele terreno, mas ele tinha falado: vai acontecer. Somente creia, somente persevere. Todo o projeto que Deus ele nos deu para fazer aqui no sertão, eu quero dizer algo para você, já nasceu no coração dele, já está existente no mundo espiritual. O missionário, porque ainda não está ativa, porque a igreja precisa crer junto com o pastor, a igreja precisa perseverar, a igreja precisa avançar na fé, igreja. Glória a Deus. Seria muito fácil eu chegasse aqui em 2019, imaturo, menino, assustado, que me assustei. Quando eu comecei a ver essa luz se apagar só aqui, e toda a forquilha acesa, e só acontecia nos dias de culto. Eu me assustei, irmão. Meus cabelos começaram a cair. Eu já estava igual o Papa, com uma colhinha na cabeça. Meus cabelos caíram todos, Senhor José. O menino começou a ficar espantado. E Deus disse: vai para o monte, passa o tempo lá. Eu procurava pessoas ao redor e tinha pessoas que estavam ao meu redor. Mas Deus dizia: eu quero estar sozinho. Eu quero ter um secreto contigo sozinho. Aleluia. Esse teu momento não é com pessoas, esse teu momento é comigo. Você precisa agora agir com fé. Entrava para dentro dos matos aí, era 10, 15 dias, eu orando, lendo livro, lendo palavra, eu orava em voz alta, gritava, chorava, se rasgava, e a presença de Deus e Ele operando. E eu entendi que em Maceió Ele trabalhou em mim primeiro. E quando eu cheguei aqui no sertão, Ele começou a trabalhar através de mim. E teve coisas que eu olhei e me assustei. Ele disse: e das coisas que você se assustar, eu trabalho por você. Somente creia na minha palavra, somente persevere na fé. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe quantas pessoas me desanimaram acerca desse assunto? Um monte. Da comunidade, que era eles que deviam acreditar, Tiago. Eu vim de fora, São José. Eu nunca tinha visto. Mas quando eu ouvi falar que um dia esse açude deu peixe, um dia esse açude foi o que abastecia toda a comunidade. E quando eu cheguei em 2019, eu peguei ele com um pouco de água. Quando chegou em 2020, ele secou e eu tirei uma foto no meio do açude, com a minha moto lá dentro. E naquele dia eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: Deus, eu vou orar, mas não vou orar só, porque o povo precisa ter fé no seu deserto. E comecei a fazer um propósito, clamei naquele dia. E esse propósito se estendeu por longos 3 anos, para que esse açude venha a sangrar. Quando uma nuvem aparecia no céu, Tiago, eu corria. Quem já entrou aqui no fundo da igreja tem um banheiro, e no banheiro tem uma laje. E tinha uma escada. Quando aparecia a primeira nuvem no céu, eu corria lá para trás do banheiro, eu subia na laje, Vitor, e começava a dizer: Deus, é hoje que esse açude vai sangrar. Só era uma nuvem. Só era uma nuvem, irmão Manuel, que tinha aparecido no céu. Mas quando Elias falou para aquele menino, disse: olha, vai olhar
vinha uma nuvem do céu. Ele foi a primeira vez e não viu nada. Mas daqui a pouco Eliseu pegou e manda ele ir de novo. E daqui a pouco, Elias mesmo pegou ele. Daqui a pouco ele vai de novo e diz: olha de novo. Deus vai abrir os teus olhos. E ele vê o quê? Uma nuvem da tamanho da mão do homem. Quem consegue ver daqui para o céu uma nuvem do tamanho da mão do homem? Você consegue? É impossível. Você acha que o céu está bem aqui? A nuvem está. Mas uma nuvem do tamanho da mão do homem, ela é muito pequena para a distância de água. Mas aquele homem viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Mas tinha um homem com fé atrás, que o menino viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Mas sabe o que o homem que estava atrás disse? Eu vi um grande barulho. Vai, começa a preparar o negócio, porque Deus vai fazer encher tudo. E Deus, Ele fez acontecer nesse lugar, igreja. Deus, Ele fez as águas, a Bíblia fala em Salmos, que por causa da incredulidade, da rebeldia do povo, aquilo que era mananciais de água, Ele faz a terra ficar seca. Mas se tiver alguém com fé, Ele vai fazer aquilo que era seco virar mananciais de água, igreja. Glória a Deus, aleluia. E eu vou arriscar sem medo do que vou falar. E quem quiser me criticar pode fazer fila. Deus puniu forquilha durante anos por causa da incredulidade do povo. Deus puniu forquilha por causa da vergonha que tentaram aplicar do evangelho aqui dentro, envergonhando Cristo. Porque se essas pessoas envergonhassem elas mesmas, tranquilo, se virem, tem um inferno esperando você. Mas eles trazem uma mácula que deixa outras pessoas que vêm após eles para descascar o abacaxi, para começar muralhas novas, igreja. E em 2018 eu recebi alguns diagnósticos desse lugar. Ninguém queria botar o pé aqui. As igrejas vinham, olhavam e diziam: não, está feio a situação. É fácil você chegar em um canto e pegar tudo bonitinho. É fácil você chegar em um canto e pegar todo mundo assim como vive já embecadozinho. É fácil você pegar uma pessoa já discipulada, mas você não conhece a história dela lá atrás. Que nem quando o Damião começou a congregar com a gente aqui. Algumas igrejas, inclusive a católica, bateu em cima, veio ficar com a gente. Mas quando ele voltou a beber, expulsaram ele até de dentro. É fácil pegar quem já está tratado. Mas difícil é você passar noite de oração e crendo que Deus vai fazer algo lá na frente. Pode ser rápido, mas pode ser, Tiago, a longo prazo. Pode levar anos para acontecer, São José, o que Deus quer fazer nesse lugar. Mas eu aprendi uma coisa: é viver etapas sobre etapas. Eu não vou passar na frente de Deus. A última vez que eu olho para a Bíblia lá em Gênesis, que Sara resolve passar na frente de Deus, nós estamos tendo uma guerra aí na Palestina com Israel. Por causa de pessoas que resolveram passar na frente do propósito. Eu não sei se Deus me trouxe aqui. Uma coisa eu tenho certeza: Deus não me trouxe aqui por um materialismo. Senão não tinha ficado. Deus me trouxe aqui com um propósito só: conhecer vocês, orar com vocês, chorar com vocês, sonhar com vocês. Mas missionário, mas você nem conhecia, mas o meu Deus já conhecia vocês. Missionário, quem imaginava? Jesus imaginava sim que um dia nós estávamos juntos nesse culto.
hoje sabia. Ele é onipresente. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele está em todos os lugares. Ele tem todo o poder. E ele sabe de todas as coisas, igreja. E se a gente crê nesse Deus, a gente vamos caminhar por fé. E tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus, Ele vai nos conceder. Amém. Em nome de Jesus. Você quer água? Ele vai mandar água, Tiago. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Que nós queremos usar a fé da Bíblia por uma Canaã terrena. Mas a fé da Bíblia, conforme Hebreu, esse mesmo texto lá na frente, conforme Hebreu, foi uma Canaã celestial que ele prometeu para Abraão. Você já parou para pensar que a promessa foi feita para quem, igreja? Não acredito não. Abraão. E quem foi herdeiro com a mesma promessa? Isaac e Jacó. Você já parou para pensar que só lá em Gênesis, só lá em Josué, que o povo entra na terra prometida? Cadê Abraão? Cadê Isaac? Cadê Jacó? Já morreram. Cadê Moisés, o grande líder? A gente tem uma ideia que Deus puniu o cara bem punido. Olha, Moisés, tu não vai entrar na terra prometida, da terra. Mas quem é que aparece lá no Monte da Transfiguração? Juntamente com Elias. Quem é que aparece lá? Se você não adquirir a Canaã terrível, eu quero dizer para você, com a fé que eu tenho na palavra de Deus, tem uma Canaã celestial para você, igreja. Se Ele não te recompensar aqui, dentro da palavra eu quero te dizer, tem um galardão preparado para você. Não para de trabalhar para ver a glória. Eu sempre uso essa frase do bom samaritano. Ele pagou as moedinhas, tratou feridas, primeiro te limpa, te leva em segurança. Olha a primeira atitude de um homem de Deus. Não é chegar e levar logo. Qual era a necessidade daquele homem que estava caído, igreja? Aquele homem estava fraco, ferido e machucado. O primeiro religioso passa, o segundo passa, mas aquele que tem amor à alma passa também. E qual é a atitude de quem está ferido? É atar as feridas, é limpar as feridas, porque ferida aberta dói, diabo. Ferida aberta dói, mas Deus está dizendo nessa noite, ei, ainda existe samaritanos passando por você, que vai atar essas feridas, que está te machucando, que está fazendo você chorar, que está deixando você abatido, que está deixando você caído. Ei, fica tranquilo, porque vai passar um samaritano por você. E talvez você seja esse samaritano hoje. Você vai passar por pessoas e elas vão estar caídas, e você vai olhar com os olhos de compaixão, com os olhos de bondade, com os olhos de amor, e vai pegar na mão dela e vai dizer: tu não consegue caminhar só. Aí talvez quando o samaritano levanta aquele homem, Tiago estava caindo, ele estava sem força. Imagino eu, o samaritano, dizendo: esse é o meu único transporte, que eu estava indo mutado, mas eu boto você para montar dele, para você não cansar as suas pernas. Porque quando a gente estamos nadando na fé, irmão, é muito fácil a gente derribar. É muito fácil a gente tropeçar. Vai ser preciso se levantar um Simão Sirineu para ajudar você a carregar a cruz no início do teu ministério, igreja. Mas eu quero te dizer,
Quando você tiver com força de carregar a sua cruz, o Senhor Sirineu vai assumir a sua posição e você vai assumir a sua. Está na hora da gente começar a agir por fé, igreja. Você está preocupado com o que gasta na obra do Senhor? Você tem alguma preocupação com isso? Se você tiver, eu quero liberar uma palavra para você. O samaritano pagou as 2 moedinhas lá. E quando ele terminou, ele falou para o hospedeiro: se ele ficar devendo alguma coisa, eu pagarei quando vir. O que você investe na obra do Senhor, o Senhor vai te recompensar. O tempo que você gasta, aleluia, alimentando pessoas, o Senhor vai te recompensar. O tempo que você passa de oração na obra do Senhor, Ele vai te recompensar. A semente que você semeia, que é a boa palavra, Ele vai te recompensar. E se você semear de alguma forma, mas eu não vou porque a igreja não tem como dar gasolina, compra a gasolina do teu bolso. Porque Deus vai te recompensar. O missionário, se ele não mandar o Pix para mim, tem um galardão preparado para você. Mas sem recompensa você não vai ficar. Irmão, olha para mim aqui. Lá em Ageu, no primeiro capítulo, o povo estava preocupado em construir as suas casas de lá. O povo estava numa preocupação, São José, nas suas próprias deleites. E a casa do Senhor estava como? Vazia. E se derrengando. Mas daqui a pouco o Senhor manda se posicionar. E Ele diz: manda esse povo se posicionar. E eu quero dizer para vocês, tudo que vocês estão fazendo por a obra do Senhor vai ter uma recompensa do Senhor para vocês. O missionário hoje resolveu pregar uma teologia da prosperidade. E não estou pregando um Deus que Ele tem promessa para aqueles que têm compromisso com Ele. Eu estou pregando um Deus que Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E se você obedece essa boa palavra, se você dá essa boa palavra, eu quero te dizer, você tem um Deus que Ele tem promessa de abrir as comportas do céu para você. A porta está travada. Eu quero dar uma notícia para você. Ele tem uma chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Mas está tudo difícil, aleluia. Mas vai melhorar. Se lembra de Isaac, lá no capítulo 26 de Gênesis. Daqui a pouco, Isaac começa a dar uma fome na terra. E Isaac olha e diz: rapaz, eu vou morrer. Ele se lembra de quem? Do papai. Que quando deu fome, o que foi que o papai fez? Rapaz, vou para a terra do Egito. Em Gênesis 12, ele entra na terra do Egito. Em Gênesis 13, ele prospera na terra do Egito. Em Gênesis 13 ainda, existe uma contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Por quê? Porque estava muito rico. Aí Isaac se lembra: olha, deu fome. Se o meu pai foi para o Egito e o negócio ficou bom lá. Olha para mim aqui. Estou falando de fé, eu vou sair do termo. Olha para mim. Aí Deus fala com Isaac: Isaac, não sai da terra. Permanece em Gerar. E Isaac começa a cavar os poços do seu pai. Mas sabe qual foi o que Deus falou para Isaac? Assim como eu fui com teu pai, porque ele me obedeceu, ele guardou os meus preceitos, ele guardou o meu mandamento, ele guardou a minha lei, eu serei contigo também. Amém. Isaac entende e começa a cavar os poços, irmã Hélia. Escuta isso aqui. E daqui a pouco os filisteus começam a olhar e dizer: rapaz, Isaac cavou, desentupiu o poço ali, ó, vamos lá, atuou. Sabe o que aconteceu? Isaac não contendeu, passa para frente. Ele cava de novo, mais uma vez outra contenda. Sabe o que ele faz? Passa para frente.
Ele cava mais uma vez e eles vêm contendo de novo. Sabe o que Isaac entende? Que o dom de cavar poço não estava nos invejosos, estava nele. Ele disse, sabe o que? Passa para frente. E eu quero dizer para você, naquele ano, querido, Isaac prosperou naquela terra. E naquele mesmo ano ele prosperou. O que eu quero te dizer, Deus vai honrar a tua fé. Você não precisa contender com o diabo. Você não precisa contender com as pessoas lá fora. Porque Deus, Ele está ouvindo. E Ele é um Deus justo. Ele se levanta do trono por causa do Deus em mim, igreja. O Salmo vai dizer, fui moço, agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você acha que Isaac ia mendigar? Não ia mendigar. O instrumento está nas tuas mãos. Apocalipse 3:11 vai dizer, eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí o apóstolo Paulo, ele quer esclarecer isso. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O combate que você está indo, tem um Deus que está no trono, que o nome dele é Senhor dos Exércitos. E eu quero dizer para você nessa noite, nenhuma batalha que ele entrou, ele perdeu. Ainda que tenha mais, ele ainda está levantando 300 que vai se posicionar e vai ganhar a guerra. E é interessante olhar para mim aqui como é agir com fé. Esses 300 diabos eram soldados de guerra, bom no que fazia. Como era que eles achavam que ia lutar? Com a espada, com o escudo. Mas daqui a pouco mandaram botar instrumento de música na mão dos camaradas. Imagine você sendo soldado de guerra e daqui a pouco você está indo com o instrumento de música guerrear numa batalha. Deixa eu te dizer, irmão, Deus, Ele bota o instrumento certo nas tuas mãos e o diabo não vai suportar a arma que Ele colocou em tuas mãos. Olha para mim aqui. O que é que você tem, irmão? Para que Deus hoje te dê o que você não tem. Você está pronto para usar o que você tem? Quem está pronto para usar o que tem? Levanta a mão. 1, 2. Quer que eu te prove biblicamente? Batimeu era sério? Sim ou não, igreja? O que foi que ele usou? A boca para clamar. E o ouvido para? Então usa o teu ouvido e usa a tua boca para clamar, porque Deus vai começar a te dar visão nesse tempo. Quando você passar a usar a arma que você tem na mão, Deus vai começar a abrir leques que você não tem. Ele vai começar a colocar instrumento novo em tuas mãos e as comportas serão abertas. O principado não vai poder suportar até você chegar no ambiente, igreja. Chega um momento da vida do cristão que ele entra num nível espiritual que os demônios não suportam ele chegar no ambiente. Se ele venceu a prostituição, se ele chegar vivo no ambiente que tem prostituição e o espírito de prostituição estiver ali, sabe o que é que o espírito vai fazer, diabo? Correr. Porque ele passou daquele nível. E o espírito vai dizer, se eu ficar aqui e ele me descobrir, ele vai fazer eu queimar. É o teu nível subindo. É Deus te dizendo, sabe, chega mais a mim, eu tenho algo grande para você. Você vai passar por azul, e aqueles que viviam no alto vão ser curados. Aqueles que viviam na idolatria serão impactados com o Deus que você serve. Porque vão começar a olhar para você e vai dizer, rapaz, não era aquele fulano que criticava os crentes, eu era um deles. Alguém já criticou o crente aqui? Eu era terrível. Mangava dos dons do Espírito. Mas eu não sabia. Passava nas igrejas, estava lá.
Chamava de... Quem nem me chamaram aqui já, chamaram você, chamava de bode. Olha os bodes estão berrando. Aí Deus disse, eu quero mais um bode. E esse bode vai ter barba ruiva. Então não julgue, irmão. Assim como no Vale de Ossos Secos, a mão que levou Ezequiel fez Ezequiel andar no meio do vale, andar ao redor do vale. Por que ao redor, missionário? Ele estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, está vendo esses ossos? Tem sacerdote caído. Ezequiel, está vendo esses ossos? Tem levitas caídos. Ezequiel, está vendo esses ossos? Amanhã vai ter obreiros aí que vai ser os teus ajudadores. Ezequiel, está vendo esses ossos? Amanhã vai ser levantado diaconisa, vai ser levantado presbítero, vai ser levantado missionário. E Ezequiel, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pisar nesses ossos e quebrar ele, como é que vai ficar a tua cara quando eu levantar essa galera para te ajudar? Então eu quero te dizer, continua perseverando na fé, combatendo o bom combate. Você vai completar a carreira. Na onde Deus te colocar, Ele vai fazer você completar a carreira. Mas uma coisa eu quero te dizer, faz como o apóstolo, guarda a fé. Porque o diabo, ele não quer te matar de primeira. Eu falei isso para Tiago esse dia, não foi isso, Tiago? O diabo, ele não quer nos matar de primeira. Ele quer uma coisa da gente: desfalecer a fé. Se ele tirar a semente da fé de você, você está vulnerável. Satanás tocou em tudo de Jó, só não tocou nenhuma coisa nele, na fé dele. Imagine se a fé de Jó se abala, Vitor. Deus tinha dizido que ele não tocasse, não poderia matar. Mas se a fé se abalasse, se ele negasse Deus naquele meio tempo, Deus não poderia proteger mais ele. Nós estamos sendo protegidos por a fé, a pouca fé que nós temos se arrastando. E esses heróis da fé, eu preparei tudo isso aqui, eu não li nada disso. Agora não. Esses heróis da fé, eles alcançaram testemunho. Mas quando nós olhamos para as igrejas hoje, é contada a ver os testemunhos de igrejas bíblicas, de igreja que tem princípios com Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja. Eu não sei quantos anos eu vou completar minha carreira aqui, mas eu não sei quantos anos eu vou ainda poder ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus para vocês. Mas eu quero dizer para vocês, se um dia eu começar a pregar fora da Bíblia, eu quero te dar um conselho rápido. Procure uma igreja bíblica, porque se eu fizer isso, eu já me corrompi. Eu já não sou o pastor Bruno que vocês conheceram no início. Talvez a vaidade tenha entrado. Talvez eu não pense mais em alma, por isso que eu não estou pregando mais a palavra. Mas é uma coisa que eu tenho brindado e pedido a Deus, Deus brinda o meu coração, porque o diabo ele tem que trabalhar nessas áreas. Eu quero dizer para os obreiros futuro amanhã, brinda o teu coração, porque nós temos que ser obreiros irrepreensíveis, e não cobiçar, não ter desejo, não, a igreja está crescendo, está rendendo, não. O que vale é alma, não vale quantidade de números, o que vale é ter 2 ou 3, mas com fé. Esse grande avivamento que aconteceu, não aconteceu com igrejas cheias. Quando a gente lê sobre os avivamentos, a gente vê que o culto tinha acabado, Tiago, e ficou 2, 3 lá orando. E daqui a pouco, São José, o avivamento aconteceu e o povo voltava. E o avivamento foi estendendo. Teve avivamento que já vai durando 2, 3 anos, já aconteceu. Culto, imagine 3 anos de culto, 4 anos, 5 anos, São José, sem parar. E o povo se preocupa com 2 horas de culto. Na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, eu tive em 2020, uma palestra com eles, com o pessoal da Batista, da Coreia, aonde lá o culto dura 5 horas. É lógico. Culto de adoração a Deus. E quando a gente olha, irmão, o povo está preenchido da palavra.
O povo tem hora que o culto está tão bom que eu vou ser sincero para você, não dá vontade de ir para casa mais. O desejo é que daqui direto para a glória. Quando a gente vem para um culto e o desejo é continuar na terra, é por causa que tem alguma coisa errada. A nossa fé está desfalecendo, porque nós temos um Rei da Glória que a promessa dele é eterna, é perpétua, e a promessa de Deus não é para a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, eu não tenho a visão da testemunha de Jeová. Eles querem ir para o mundo. A visão deles é terra. Mas Jesus nos prometeu a eternidade. Jesus ele falou na oração sacerdotal em João 17. Pai, assim como eu sou em ti, eles são em nós. Assim como eu não sou da terra, eles também não são. Nós estamos aqui passando um período de tempo, igreja. E estamos aqui caminhando por fé, sem saber o dia que vamos morrer, sem saber o dia que vamos voltar para casa, porque a nossa casa não é essa. Nós vamos voltar para o Rei da Glória, mas precisamos perseverar nessa fé. Precisamos continuar acreditando para que esse testemunho possa continuar se estendendo em nós. Glória a Deus. Irmão, essa geração já está com isso, José, de buscar a Deus. Imagina, olha para mim aqui. Imagina. Quem é o mais novo aqui? Dos jovens. O mais novo. Quem é que tem? Jonas. Tem 15, Jonas? Tem 15 anos? 13, o mais novo. Imagina o neto de Jonas. Será que vai ouvir falar de Deus ainda? Tiago, o Senhor já tem um desafio agora. Senhor José, o Senhor já tem um desafio nesse século. Agora, presente. Imagine daqui a 30 anos quem vai pregar para os nossos netos. Que evangelho que há vai ser pregado daqui a 40 anos se Jesus não voltar? O que é que vão estar pregando nas redes sociais? O que é que vão estar ensinando para os nossos filhos, neto, bisneto, daqui a uns anos, igreja? Se já estão corrompidos essa fé agora. Mas eu quero te dar um conselho. Faz como Abraão. Guarda os mandamentos. Guarda os preceitos. Guarda a lei. E ensina o filho onde deve andar. Porque se você semeia, amanhã Isaac vai colher. E se Isaac continuar semeando no deserto, amanhã Jacó vai colher. E se Jacó ele semeia, daqui a pouco nasce a tribo de Judá. E por a tribo de Judá nasceu Cristo. Para que eu e vocês tenham aqui com uma promessa eterna, foi preciso que alguém tivesse fé lá atrás, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está na hora da igreja continuar plantando tâmara, mesmo sabendo que não vai comer. Mas plante, crendo que a sua geração vai comer. Porque se você plantar, não pensando em você comer, se a sua geração comer dessa tâmara, ela vai dizer: os meus pais plantou para eu comer. Então ela vai dizer: eu vou plantar para os meus filhos. Os seus filhos vão plantar para os netos. E as tâmaras não vai para lá de plantar. Abassulhar, bassou. Missionário, por que o nome da tâmara? Eu acho que como tá? Sim? Se você plantar uma tâmara? Sim ou não?
para dar o primeiro fruto. Então imagine nós agora chegar ali, viu, irmã Era? Pegar uma semente de tâmara e dizer, vamos plantar no terreno da igreja. Aí vai chegar, a senhora vem, aí vai chegar alguém e vai dizer, que besteira, tu vai plantar isso? Nenhum de a gente vai comer. Incrédulo. É por causa desse daí que as tâmaras estão acabando. E amanhã não vai ter ninguém que possa dar continuidade nas tâmaras. Mas por aquele que diz vamos plantar e por aqueles que diz vamos plantar, nós não vamos comer, mas alguém vai comer e vai agradecer e vai continuar plantando tâmara. A senhora já comeu? Já? Quem já comeu tâmara aqui? Eu já comi. É gostoso demais. Já comi. Mas é bom, aquilo ali para a saúde, e a dona filha deve saber o negócio de saúde que ele tem. É muito bom. E se não comeu ainda, no primeiro mercado que for, tem essa experiência. E pega a semente pronto. Porque você vai ser um plantador de tâmara. Mas missionário, por que está falando de tâmara? Tâmara é a palavra de Deus. Nessa noite, se você continuar plantando tâmara no coração das pessoas, diabo, amanhã eles vão ser gratos e vão continuar plantando tâmara. Se você continuar plantando o ministério do louvor no coração desses jovens, amanhã eles vão plantar o ministério do louvor no coração de outros. Se você continuar semeando o ministério da palavra, eles vão ser gratos e amanhã eles vão semear o ministério da palavra em outras pessoas. Isso é fé. É muita fé você plantar e dizer, mas eu não vou comer. Mas você está garantindo que alguém na tua casa vai comer. É a mesma coisa de você orar pelos seus filhos. Ô neto, eu quero te dar um recado. Se você morrer e não ver ele convertido, fica tranquilo. Deus vai converter. Só para honrar a tua oração. Nenhuma oração vai ficar sem resposta. E quando é a oração de uma mãe desesperada, aleluia, Deus faz o céu se abrir. Bom, em 2020, eu finalizo agora. Em 2020 eu estava pronto para ir para São Paulo. E eu estava aqui ainda no sertão, eu recebi a notícia. Sua mãe está muito doente. Muito doente. E quando eu saí daqui, irmão Manuel, que eu chego em Maceió, já com as passagens compradas, eu ia viajar no outro dia. Eu já saí daqui direto para o HGE. Minha mãe estava no estágio. Se ela tivesse ficado no HGE, se Deus não tivesse tirado de lá, ela tinha morrido. É tanto que a vizinha que estava junto com ela morreu. E daqui a pouco eu chego no HGE. Diz, olha, sua mãe está numa situação muito difícil. E eu confesso aos irmãos, não orei, eu fiquei. Estava tão em choque com o negócio. Não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei paralisado assim, né? E de repente, nós entramos em contato com uma pessoa, amiga da gente, missionária, que trabalhava lá no HGE. Quando ela soube que a minha mãe estava lá dentro, ela disse, missionário, sua mãe está aqui. Nós vamos levar ela para o melhor hospital do estado. E fica despreocupada que a conta vai ser de nossa conta. E eu não consegui visitar minha mãe. Eu não podia entrar. E ela foi transferida, irmão Manuel. Quando chegou lá no hospital geral, lá no hospital de cima, eu fui para casa e Glória foi lá para ficar com ela, juntamente com Diana. Uma ia, ficava e demorava lá. E eu fui para casa. E quando eu cheguei lá na casa do meu pai, tinha um quartinho. Que vou dizer, tinha uma piscininha terrível lá. Era tanta bosta de canário, de galinha, piscininha. Eu puxei um tapete. Eu dobrei o joelho, São José, naquele lugar. Irmão, eu fiz uma oração, eu lembrando a Deus quem era minha mãe.
Ô missionário, mas eu não sabia quem era sua mãe. Não, eu fiz ele lembrar do que ela fez por mim. Eu disse, Deus, hoje quem está desse lado sou eu. O Senhor está me levando para ir pregar a sua palavra lá do outro lado. Mas a minha mãe está encamada. E essa minha mãe, Deus, é a mãe que orou por mim para eu pregar a sua palavra. Deus, se o Senhor me ouve, e se o Senhor é um Deus que responde as minhas orações, eu te peço, Senhor, conforta o coração da minha mãe, visita ela nessa madrugada em Piranga do lado desse hospital. Chorava, irmão, falava em mistério. Foi mais ou menos 2 horas de oração, só de lamentação, diante de Deus me rasgando. E as pichirinhas comiam, mas a presença estava tão grande. E de repente eu recebo uma ligação da minha mãe. Mãe, como é que a senhora está? Ela disse, meu filho, estou brava com você. Glória falou que você não quer viajar por causa que eu estou no hospital. Vá fazer o que Deus mandou você fazer, que Ele cuida de mim. Eu me derramei em lágrimas, irmão. E antes, ela estava subindo para o hospital. Eu tinha sido marcado para pregar nesse dia, diabo. Em Maceió, antes de viajar para São Paulo. Começou a chover, eu estava de moto, eu viajei de moto. E do jeito que eu viajei, São José, fui para o HGE. Quando eu saí do HGE, eu subi direto para pregar. E as pessoas da igreja já começaram a dizer, ele não vem, por causa que a mãe dele está mal e está chovendo. Daqui a pouco eu chego todo molhado. Escuta isso aqui, todo molhado, todo ensopado, paletó todo molhado, todo descabelado, todo sujo que a moto jogou lama. E começaram a olhar quando eu cheguei e disse, não vem. Eu tenho compromisso com o Senhor. E o Senhor disse que eu viesse aqui nessa noite. E Deus mandou pregar sobre Zaqueu. E daqui a pouco ele falou a passagem de Coríntios. A minha graça te basta. Irmão, aquela igreja tinha a base de umas 100 pessoas. 5 minutos de mensagem, irmão. Não tinha ninguém que estava de pé dentro da igreja mais. Tudo caída de joelhos, chorando. Deus impactou aquela igreja naquele dia. Quando eu olhei para o pastor presidente, ele deixou de ser o pastor presidente e foi o céu, ele estava caído de joelho, chorando em pranto e lágrimas. E Deus dizendo, a minha graça basta para a igreja. Naquele dia a minha fé foi. E ela disse, estou bravo com você. Vá-se embora. Mãe, mas eu quero me ver. Vá-se embora. Deus está me vendo. Irmão, escuta o que eu vou falar. Tenha fé se quiser. Eu estou pregando sobre fé para você ter. Eu só fiz botar o pé no aeroporto de Guarulhos. Eu recebi a ligação de algo. Sua mãe recebeu alta. O diabo queria me parar para eu não chegar na terra, porque ele sabia que Deus tinha um novo tempo, uma nova história preparada. Ele tentou, Tiago, mexer no meu emocional. Ele tentou tocar na base. Eu era muito ligado à minha mãe. Ele disse, eu vou tocar na base. Eu vou tocar na base, mas ele esqueceu que eu tenho Deus, que a base dele é sólida. E é um Deus que te honra. É um Deus que me dá força. Te coloca de pé. E esse Deus, ele não mudou. Ele está aqui nessa noite. E ele quer honrar a tua fé. A pergunta de Deus é: quanto você quer andar comigo por fé? Para onde você quiser ir,
Por fé vai, que eu vou te dar por herança. Na onde você colocar os pés por fé, vai que eu vou suprir as necessidades. Enquanto você fizer a minha obra, eu faço a obra por você. Eu cuido dos detalhes que você necessita. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus filhos, eu cuido da tua saúde. Eu não vou te desamparar. Mas a sua fé precisa estar acesa igual uma lamparina. Tem lamparina apagada aqui nessa noite? Se tiver, vem à frente. Deus precisa acender a sua lamparina de fé. Tem lamparina que está igual aquelas 5 prudentes, mas tem lamparina que dá igual aquelas 5 nécias. Apagada. Acha que tem suficiente, mas para entrar não. Tem suficiente para chegar na porta, mas Deus quer que a tua fé faça você entrar na onde muitos não podem entrar. Deus quer que a tua fé faça você entrar na onde a porta é estreita, na onde o caminho é difícil, mas Ele está dizendo: a tua fé é a chave da tua entrada no céu. Glória a Deus, aleluia. Fecha teus olhos. Senhor Deus, nessa noite, agimos por fé. A fé é o firme fundamento, ó Pai, das coisas que não se vê, mas se espera, Pai. Segundo Jeremias, ele fala que devemos clamar a Ti, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Nós pedimos. Efésios vai dizer que Ele pode nos dar além daquilo que pedimos ou que pensamos. Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são melhores. A visão do Senhor é maior do que a nossa. Então precisamos, igreja, agir pela fé nessa noite, porque Deus, Ele vai honrar a tua fé. Ele está te convidando a caminhar em degraus, não feito por mãos humanas. Ele está te convidando a caminhar por fé no meio desse vale. Ainda que você veja a sombra da morte, eu quero dizer para você: se tem uma sombra é porque tem uma luz acima. A luz de Cristo, por causa da tua fé, ainda que você esteja passando por esse vale, Ele vai te proteger. Senhor Deus, quero ser grato a Ti, Senhor, por essa palavra, pela vida de cada irmão, que a fé de cada um deles, ó Deus, venha ser acesa como uma lamparina que ontem foi apresentada aqui nesse culto, Pai. Pai, derrama a sua graça. Pai, supre a necessidade dos teus céus. Supre a necessidade dos missionários que estão nos campos. Supre a necessidade, Senhor, de cada um dos teus servos, Senhor. Oh Pai, que todos os investimentos que os teus servos e as tuas servas têm feito no reino, Senhor, seja em oração, seja em lágrimas, seja, Senhor, em vigilância, seja em consagração, seja em leitura, seja em evangelismo, seja em visita, seja nos louvores, seja semeando, Senhor, a tua palavra, seja abençoando o missionário, seja abençoando a igreja, Senhor. Pai, retribui, ó Deus, a recompensa do céu para cada um deles, Pai, porque o homem, Senhor, não pode retribuir, Senhor, mas o Senhor
Senhor pode, Senhor. O Senhor apenas vai usar o homem como canal, Senhor. E se eles for obedientes à tua palavra, Senhor, eles vão entender que eles estão sendo usados nesse tempo, Senhor, para sustentar os projetos, Senhor. Pai, eu tenho orado, igreja, pedindo, Deus, uma coisa. Deus, levanta pessoas nesse tempo. E quando eu não oro sendo herege, dizendo, Deus, levanta os empresários. Não, eu oro em geral. Levanta agricultor, levanta feirante, levanta comerciante, levanta leiteiro, levanta feirante, levanta empresário, levanta, Senhor, quem o Senhor quer nesse tempo para concluir o projeto que nasceu em seu coração. E tudo que eu peço a Deus, Deus me ensina a poder administrar a minha casa, a poder administrar a tua obra, porque, Senhor, o Senhor é dono de todas as coisas. Senhor, te pedimos nessa noite, nesse dia que se chama hoje, nesse tempo que se chama agora, que a boa semente, ó Deus, de mostarda está na mão de teus servos. Se algum deles quiser uma semente de coco, Senhor, eles pedem, mas a boa semente que vai crescer e vai dar fruto, vai acolher, é a semente de mostarda. Seja essa semente, que por causa dessa semente, que é você vai acolher sua casa com a boa palavra. Você vai acolher os vizinhos briguentos. Você vai acolher os fofoqueiros, os assassinos. Você vai acolher multidões por causa dessa boa semente que é você. E essa semente precisa morrer para que possa gerar frutos e mais semente de mostarda venha nascer. Então eu quero te dizer, morra para o mundo, morra para os deleites, morra para os deleites desse mundo, porque Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. E consequentemente, queridos, Ele vai te honrar nas tuas finanças, porque você está na terra ainda. Você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa de um lar. Então o nosso Deus, Ele te conhece e te sonda, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Amém. Tiago falou mais alto que tu, parece que ele não fala, viu? A igreja pode dizer amém. Amém. Irmão, quantos entenderam essa mensagem de fé? Amém. Pega essa mensagem, bota no coração e guarda o teu coração, esconde ele, conforme o provérbio fala, porque o diabo vai tentar roubar essa semente. Você precisa caminhar por fé, ainda que doa caminhar por fé, e você não vê nada e dizer vai acontecer, mas se você crer, vai acontecer de verdade. A igreja pode dizer amém? Amém. Aplaude ao Senhor Jesus. Sim. Sim, meus irmãos. Amanhã, 3:30 da tarde. Tá ligado? Cancela aí.